Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais o que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Nossos principais assuntos de hoje são o pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso americano e assinado pelo presidente Joe Biden na tarde desta quinta-feira, impacto na economia e as lições sobre o cenário político nos Estados Unidos. Falamos também da crise no Paraguai, os protestos por causa da falta de medicamentos e de vacina contra a Covid. Temos um depoimento da analista política paraguaia Marta Ferrara. E a bombástica entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harris, o impacto sobre a monarquia britânica, o significado em relação ao racismo e outros problemas sociais. Vamos falar também do impacto sobre o mercado de energia nuclear, do desastre na usina de Fukushima, no Japão, que está completando 10 anos. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo visitou Israel em busca de cooperação no desenvolvimento de vacinas, medicamentos e em outras áreas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, classificou Israel como um parceiro-chave na política internacional. Ele disse contar com Israel para ações de enfrentamento e cooperação de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O ministro ontem, em um pronunciamento ao lado do ministro das Relações Exteriores de Israel, disse que o país é um exemplo no combate à Covid-19 que, portanto, conta com Israel para receber informações, trocar questões que envolvam estudos de desenvolvimento de medicamentos e também de vacinas. A comitiva brasileira partiu sem máscara e desembarcou em Israel com máscara. Mesmo assim, o chanceler passou pelo constrangimento de terem que pedir para ele colocar a máscara antes de falar em um evento. No Paraguai, milhares de pessoas têm se manifestado todos os dias desde a sexta-feira, dia 5. Os protestos são pela falta de vacinas e de medicamentos. Os manifestantes exigem a saída do presidente Mário Abdo Benítez. O ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, já foi afastado. A maioria dos protestos tem sido pacífica, mas houve confrontos com a polícia, que usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água. O Paraguai tem uma população de 7 milhões de habitantes e até a semana passada tinham chegado apenas 4.000 doses da vacina Sputnik da Rússia. No fim de semana, o Chile doou 20.000 doses da Coronavac, feita pela chinesa Sinovac. Faltam também medicamentos como o atracúrio, um relaxante muscular usado na intubação dos pacientes em estado grave. A gente ouve agora o depoimento da analista política paraguaia Marta Ferrara, da ONG Sementes para a Democracia, direto de Asunción. Mi nombre es Marta Ferrara, yo soy la directora ejecutiva de la organización no gubernamental Semillas para la Democracia, con sede en Asunción, Paraguay. Mis estudios son fundamentalmente sociología y ciencias políticas. Estudié en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y estoy dirigiendo la organización desde sus inicios hace ya casi 15 años. Hablando de las protestas, de lo que está sucediendo hoy aquí en Asunción, Paraguay y en otras ciudades del país como Encarnación y Ciudad del Este, puedo decir que son protestas generadas a partir de un descontento generalizado de la ciudadanía con respecto al manejo de la pandemia, lo cual, por supuesto, ha sido aprovechado también por ciertos sectores políticos, pero fundamentalmente debajo de estas manifestaciones o por detrás de las mismas se puede ver que por el momento el ganador de las mismas es el expresidente Horacio Cartes del Partido Colorado, mismo partido del presidente actual Mario Abdo Benítez. Que si esto continúa así, probablemente en el 2023, que son las próximas elecciones nacionales, no habría una alianza al interior del Partido Colorado, sino una situación de dominación de uno de los sectores sobre el resto, el sector del cartismo sobre el sector de Mario Abdo. Eso por hoy, ¿verdad? Podemos decir. Esta es una disputa, como les decía, política
no solamente ciudadana, donde hay una situación de dominación donde aún nadie ha acordado nada, simplemente se concede o se impone. Hasta el momento lo que se ha notado es una imposición del sector del cartismo sobre Mario Abdo para no darle los votos para un pedido de juicio político. Toda la oposición está en este momento alineada bajo la figura de un juicio político, pero los votos no alcanzan. Los que definen los votos en la Cámara Baja, que es donde se inicia el proceso, deberían ser los votos que responden a Horacio Cartes. Pero esto podría cambiar eventualmente si en el escenario la presión a gran escala en las calles va aumentando. Entonces, de ese modo, tal vez Horacio Cartes podría perder el control de la situación y aparecerían en la línea de sucesión, de acuerdo a lo que establece la Constitución, el presidente actual Hugo Velázquez y posteriormente el presidente del Senado, Cachito Salomón, que es afín a Mario Abdo Benítez. Ante esta eventualidad, tanto Horacio Cartes como la oposición, nosotros creemos que estarían negociando entre sí, ¿verdad? Ambos bandos, tanto la oposición negociaría con Horacio Cartes y la oposición negociarían eventualmente con Cachito Salomón y con Velázquez si se da el escenario de que prospere un juicio político. Pero hay un problema de por medio que yo considero que por un lado la gente en la calle grita ANR, nunca más, Partido Colorado afuera. Esto, digamos, es nuevo en el escenario político paraguayo, esto no había sucedido con mucha frecuencia anteriormente, pero por el otro lado también gritan que se vayan todos. La mayor parte de la gente que está en la calle son jóvenes y están bajo la consigna no a los partidos políticos, una movilización ciudadana. Pero yo me pregunto, ¿puede la gente mantener esta situación de movilización sin organizaciones detrás? ¿Acaso puede la gente de manera inorgánica constituirse en una posibilidad de poder de cambio político institucional? A priori no se puede, ¿verdad? Entonces, siempre van a llevar la ventaja aquellos sectores que estén de alguna manera organizados. Los movimientos inorgánicos que no tienen una organización, no tienen una estructura, tienden a diluirse y quedan debajo de todos aquellos que sí están organizados. Entonces, habría que preguntarse este tema, si la ANR está organizada, la calle no, la oposición también está organizada, pero eventualmente no está conduciendo orgánicamente de manera unida a las manifestaciones. ¿Quién finalmente va a sacar provecho de esto? Es lo que todavía no podemos saber por el momento. El próximo 25 de marzo vienen los campesinos, la Federación Nacional Campesina, a Asunción. Ellos sí están organizados y ellos participaron del marzo paraguayo cuando fue el magnicidio del vicepresidente de la República y tuvimos el mismo problema que ahora de un juicio político que finalmente se concretó. Entonces habría que ver si ellos negocian como suelen hacer o se unen a las marchas y también piden la destitución. Ellos sí están organizados, como yo les decía. Por el otro lado, podemos decir que la gente que está en las calles legítimamente está muy cansada. Está cansada de que no reciban vacunas, de que no haya acceso a la salud, están cansadas de que nos hayamos endeudado y no se pueda en este momento tener vacunas ni medicamentos en los centros de salud. Está muy cansada de un sistema de salud que está a todas luces ya colapsado. Prácticamente no existen unidades de terapia intensiva en los hospitales públicos. Se está agotando también el sector privado. Entonces, por un lado, también escuchamos en las calles eventualmente gente que niega la pandemia, que no quiere vacunas. O sea, la gente en la calle es como muy diversa y muy contradictoria. Entonces vemos que está la derecha, vemos que está la izquierda. Entonces habría que preguntarse, o me pregunto yo, si podrán los partidos de la oposición conectarse con toda esa diversidad que está en las calles y llegar realmente a una unidad como sucedió en el 2008 y finalmente lograr un triunfo en las próximas elecciones del 2023. Entonces habrá que esperar aún para saber cuál será el camino, cuál será la bisagra que maneje esto, si habrá alguien, algún sector político que capitalice todas estas contradicciones, toda esta diversidad que está hoy en las calles. Y como les decía al comienzo, evidentemente hasta hoy el presidente Horacio Cartes está apoyando a Mario Abdo Benítez. Hasta ahora no liberan los votos para hacerle un juicio político. Hasta ahora no le suelta la mano. Lo que está pidiendo es cambios. O sea, más cupo para él, menos poder para Mario Abdo. Básicamente quería dejarle estas
reflexiones, agradecer la oportunidad de poder participar y contar de alguna manera lo que está pasando en mi país, Paraguay, hoy. Y en resumidas cuentas, hay un hartazgo ciudadano muy grande, una corrupción también muy elevada que ha hecho que la ciudadanía salga a las calles, pero como les decía, de manera muy diversa. Esto puede generar una serie de situaciones que todavía no estamos en condiciones de reflexionar. También puede emerger eventualmente un liderazgo populista, tanto de derecha como de izquierda. Entonces hay que estar atentos a cómo avanza el proceso democrático y cómo las instituciones van respondiendo y la ciudadanía por otro lado. Entonces todavía no terminó, está empezando. Muchas gracias. A gente fala agora sobre o pacote econômico de estímulos aprovado nos Estados Unidos. O terceiro pacote de alívio aos impactos da Covid-19 de quase 2 trilhões de dólares inclui financiamento para vacinação, para a reabertura de escolas, auxílio às pequenas empresas e pagamentos diretos de até $1.400 aos americanos que perderam emprego e renda durante a crise econômica gerada pelo novo coronavírus. The motion is adopted. Embora não tenha conquistado apoio bipartidário, o plano de Joe Biden, que passou pelo Congresso, vai além da pandemia. É considerado um dos maiores passos da história para combater a desigualdade social do país. 62% dos americanos são a favor desse pacote. Mesmo assim, todos os senadores e todos os deputados republicanos votaram contra. Isso dá uma medida das dificuldades políticas que o presidente Joe Biden vai enfrentar. Ele só aprovou esse pacote porque é um pacote orçamentário, então ele usou o dispositivo da reconciliação orçamentária que permite aprovar com maioria simples no Senado, mas em outros temas ele precisará do voto de 10 senadores republicanos e eles não estão demonstrando a menor vantagem de negociar com os democratas. Há uma visão de que esse pacote vai muito além de simplesmente atenuar os problemas criados pela pandemia. Um editorial do Wall Street Journal, que é um jornal que reflete bastante a visão do mercado e também uma visão mais conservadora, afirmou que 825 bilhões desse 1 trilhão e 900 bilhões de dólares não tem relação com a Covid. Mas isso é uma questão de visão da amplitude da crise econômica causada pela pandemia e de como sair dela. O plano prevê para pessoas com renda de até $75 mil por ano ou casais que recebem o dobro, $150 mil, cheques de $1.400 por pessoa, incluindo cada criança, cada dependente. E isso é uma novidade, porque as regras tributárias, por exemplo, na declaração do imposto de renda, privilegiam dependentes de casais formalmente casados nos Estados Unidos. E esse plano tem uma abordagem diferente. É por criança e não tem a ver com o status marital dos pais da criança. É o terceiro pacote desde o início da pandemia há um ano. Já houve um pacote que no primeiro semestre aprovou cheques de $1.200. Era um pacote de mais de 2 trilhões de dólares. E também um outro que foi aprovado no final de dezembro, de $900 bilhões, que também tinha cheques de $600. Aí você se lembra que o então presidente Donald Trump falou, 600 é muito pouco, tem que ser $2.000. Foi inspirado nessa conta que o Joe Biden propôs então mais $1.400 para, somados aos 600, formar os 2.000. Além disso, aquele pacote de dezembro terminava agora no dia 11 de março, na quinta-feira. Então daí a pressa do presidente Biden de sancioná-lo no mesmo dia para estender essa ajuda que agora irá então até o início de setembro. O pacote inclui também ajuda semanal de $300 para os desempregados, a mesma quantia do pacote aprovado em dezembro. E agora eu vou te dar uma ideia de outros recursos destinados aí a questões relacionadas com a pandemia. $50 bilhões para testes, $20 bilhões para vacinação, incluindo a criação de postos de vacinação, contratação de mais profissionais para aplicar a vacina.
170 bilhões de dólares para escolas e universidades se adequarem, se ajustarem, criar condições para reabrirem, com compra de máscaras, material de limpeza, melhoria nos sistemas de ventilação e a diminuição do tamanho das salas de aula. Créditos para pequenas empresas e também para segmentos específicos da economia, como 25 bilhões de dólares para restaurantes e bares, 15 bilhões para companhias aéreas, 8 bilhões para os aeroportos, 30 bilhões para o transporte terrestre e rodoviário, 1,5 bilhão para as ferrovias e 3 bilhões para a indústria da aviação. Diferentemente dos outros 2 pacotes aprovados no ano passado, esse prevê 350 bilhões de dólares para governos locais que enfrentam queda de arrecadação e gastos maiores por causa da pandemia. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico dobrou a projeção de crescimento dos Estados Unidos para 6,5% este ano, em razão desse pacote de estímulos e também da evolução da vacinação. A produção nos Estados Unidos vai superar os níveis anteriores à pandemia em meados deste ano. A OCDE aumentou também a projeção de crescimento mundial de 4,2% para 5,6%. Isso é impacto em grande medida desse aumento de crescimento nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão aumentar a produção de 3% para 4% esse ano. E em razão disso, o mundo acrescentará 1 ponto percentual. E você fala, como o impacto da economia americana pode ser tão grande assim no mundo? É por isso que a gente fala tanto dos Estados Unidos. Olha para isso. Se a gente está falando de um pacote de quase 2 trilhões de dólares, isso é quase 1/10 do PIB americano, que são 21 trilhões de dólares, certo? Bom, sabe qual é o PIB do mundo? 88 trilhões. Então, Estados Unidos sozinho representam quase 1/4 da economia mundial. OCDE, que reúne os 37 países mais avançados, 53 trilhões. Então, Estados Unidos, 21 trilhões, é mais de 1/3 da OCDE sozinhos, né? Esse pacote, por isso ele arrasta a economia mundial dessa forma. Como eu disse, além dos pacotes, também as vacinas causam otimismo. Até a quinta-feira, 96 milhões de doses tinham sido aplicadas nos Estados Unidos, o que representa 19% da população americana. Os Estados Unidos estão aplicando 2.100.000 doses de vacina contra a Covid por dia. E, em função de todo esse clima favorável, os Estados Unidos geraram 379 mil vagas novas de emprego em fevereiro. É o melhor resultado desde outubro. Mas não é só nos Estados Unidos que o cenário é favorável, também na China. A China cresceu 2,3% em 2020, enquanto todas as grandes economias do mundo encolhiam. E a China colocou como meta crescer 6% em 2021, ou seja, praticamente voltar ao patamar de 2019. Para atingir a meta do líder Xi Jinping de dobrar o PIB até 2035, a China precisaria crescer menos de 5% este ano, mas está pensando em crescer 6%. Agora, existe a preocupação com o desemprego. O primeiro-ministro Li Keqiang colocou como objetivo gerar 11 milhões de vagas nas cidades este ano. O índice oficial de desemprego é 5,6%, mas, como acontece em todos os países, é um índice medido nos centros urbanos, não reflete o quadro na China como um todo. Há muita desigualdade entre cidades e o meio rural na China, onde o desemprego pode chegar a 20%. Bom, com certeza você já ouviu falar que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle deram uma entrevista bombástica na noite de domingo à apresentadora Oprah Winfrey, da CBS. A Meghan disse que integrantes da família real manifestaram ao Harry preocupações quando ela ainda estava grávida sobre o quanto a pele do filho do casal Archie seria escura. É realmente difícil de falar isso, mas foi o que ela disse. A entrevista do ex-casal real
foi destaque na capa de diversos tabloides. Nós vamos mostrar agora para vocês, como eu estava dizendo, há uma divisão de opiniões no Reino Unido, né? Os apoiadores da família real afirmam que Harry e Meghan querem desfrutar do glamour de fazer parte da família real sem ter de arcar com os deveres que essa condição acarreta, não é? Já para quem defende o casal, o tratamento que Meghan recebeu mostra uma instituição britânica desatualizada que usou o racismo para atacar uma mulher birracial moderna. E a Meghan Markle, que é uma ex-atriz americana, ela é filha de pai branco com mãe negra. A Meghan e o Harry se negaram a revelar com quem foi ou foram essas conversas. O Harris participou em parte da entrevista e disse que ficou chocado com a conversa. Na mesma época, olha só, avisaram que o Art não teria um título real, nem teria guarda-costas. Ele que é bisneto da Rainha Elizabeth. O Palácio de Buckingham levou 2 dias para reagir à entrevista e afirmou numa nota, num comunicado, que leva muito a sério a afirmação e que o caso será resolvido internamente, em família. Ao longo desse período do romance e do casamento do Harris com a Meghan, que hoje vivem nos Estados Unidos, alguns tabloides fizeram comentários racistas sobre a Meghan. Mas não só os tabloides. Em maio de 2019, um apresentador da BBC, Danny Blaker, tweetou uma imagem de um casal de mãos dadas com um chimpanzé vestido com roupas humanas e a legenda "Bebê real deixa hospital". O tweet foi apagado depois, mas circulou nas redes sociais. Eu já trabalhei na BBC. A BBC tem padrões bastante rígidos em relação a essas questões éticas e o Danny Blaker foi demitido. Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, está sendo acusada agora, vejam só, de intimidar funcionários do palácio onde morava. A denúncia foi publicada pelo jornal inglês The Times, que ouviu funcionários do Palácio de Kensington, onde Harry e Meghan moraram depois do casamento em 2018. Segundo o jornal, Meghan teria feito uma espécie de bullying com os empregados e inclusive expulsado 2 deles do palácio. A reportagem afirma que a sede da monarquia, o Palácio de Buckingham, sabia dessas supostas humilhações, mas teria tentado abafar o caso. Em nota, o Palácio de Buckingham disse que leva a denúncia a sério e que tudo será investigado. A assessoria de Harry e Meghan disse que os 2 estão tristes com um novo ataque à duquesa. Bom, depois da entrevista houve mais uma baixa entre os apresentadores de TV na Inglaterra, dessa vez no canal privado ITV. É o Piers Morgan, que apresentava o programa matutino da ITV, e ele, que sempre criticou muito a Meghan, estava ali no programa e saiu bruscamente do programa que ele mesmo ancorava, depois que um convidado, que por sinal era também não branco, tem também misto de raça negra e branca, observou que o Piers Morgan sempre atacou a Meghan, porque ela havia cortado relações com ele. Depois dessa saída intempestiva do programa, o Morgan foi demitido. O Harris contou na entrevista que pediu à imprensa em 3 diferentes momentos que tratassem a Meghan com respeito, como namorado, como marido e como pai. A Meghan contou que teve depressão e desejo de se suicidar, pediu para buscar ajuda profissional porque membros da família real precisam pedir licença para a chamada instituição, que é a administração da realeza, para sair, para ir fazer alguma coisa fora ali do palácio. E foi negado esse pedido porque disseram que prejudicaria a imagem da monarquia. E o Harris disse que a preocupação dele é que não acontecesse com a mulher dele o que aconteceu com a mãe dele, a Diana, que sofreu bastante também com as pressões vindas da família real e da imprensa, sobretudo inglesa, né? Naquele período, primeira metade dos anos 90, eu estava baseado em Londres e acompanhei bastante essa situação. E houve então também uma entrevista bombástica da Diana em 1995, quando já estava separada do príncipe Charles. Entrevista à BBC em que ela revelou que tinha bulimia, né? São esses problemas de alimentação, de rejeição aos alimentos, que ela infligia danos a si mesma porque tinha baixa autoestima e porque queria atrair a atenção, o cuidado das pessoas, e sofreu com a indiferença da família real
também. E, claro, o assédio dos paparazzi. Eu tinha um amigo que era fotógrafo da família real e ganhava milhares e milhares de libras, às vezes dezenas de milhares de libras, por uma foto da Diana com uma roupa diferente do dia anterior. E a Diana, claro, morreu num acidente com o seu namorado em 1997, quando era perseguida pelos paparazzi, num túnel em Paris. O papel da família real é o de unir os ingleses. É por isso que a família real evita esse tipo de conflitos ou tornar públicos conflitos internos na família real. Entretanto, veja como é hoje a população inglesa e galesa. Segundo o último censo de 2011, que agora está começando o novo censo na Inglaterra e no País de Gales, 86% da população da Inglaterra e do País de Gales eram brancos, 8% asiáticos e 3% negros, e 13% nasceram fora do Reino Unido. Então, a Meghan significou uma oportunidade para a realeza britânica se atualizar e passar a representar a população britânica de uma forma mais ampla. A população britânica não é mais uma população exclusivamente branca. E essa oportunidade foi perdida quando a Meghan e o Harry desistiram de serem incluídos ou de se sentirem incluídos na família real. No dia 11 de março de 2011, há 10 anos, um grande terremoto causou ondas de 10 a 20 metros e invadiram a costa leste do Japão. Um terremoto de 9 graus na escala Richter. O país foi inundado por um tsunami, cerca de 20 mil pessoas morreram, e 100 mil casas foram destruídas. O custo direto, o prejuízo direto, foi estimado em 200 bilhões de dólares, o maior de qualquer desastre natural na história do mundo. E esse terremoto atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi, que perdeu o suprimento de eletricidade, e isso causou uma inundação dentro da usina, em um grande acidente nuclear. Esse acidente, que agora completa 10 anos, teve um impacto sobre a indústria da energia nuclear. Na época havia uma certa visão de que a energia nuclear era limpa e segura, e essas duas convicções caíram por terra naquele grande acidente. Havia na época 54 reatores nucleares no Japão. Desde então, 1/3 deles foi permanentemente fechado e apenas 9 retomaram a sua operação. Havia no Japão uma grande resistência já contra o armamento nuclear. Eu estive em Hiroshima, uma das cidades que sofreram o bombardeio nuclear dos Estados Unidos, e lá você se reúne com pessoas idosas que foram testemunhas da bomba nuclear e que contam o horror que viveram. E isso é algo muito forte no imaginário japonês, que é, desde então, desde a Segunda Guerra Mundial, um povo bastante pacífico e contrário às bombas nucleares. Em relação à energia nuclear, a população já era mais dividida, mas depois daquele acidente de 2011, mudou, e mais da metade dos japoneses é contra o uso da energia nuclear. Até 2011, 30% da eletricidade gerada no Japão vinha dos reatores nucleares, e a meta era aumentar para 40% em 2017. Mas, hoje em dia, o plano é que seja 20% em 2030. E o Japão importa 90% de sua energia. Aquele acidente teve impacto no resto do mundo também. Na China, o governo suspendeu um programa de montagem da maior usina nuclear que estava sendo construída na China. O plano era, até 2030, construir 100 novas usinas nucleares na China. E esse plano, então, foi revisto a partir daí. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel, que antes tinha uma posição mais favorável ao uso da energia nuclear, ordenou o fechamento dos reatores. Havia um plano de fechar todos os reatores da Alemanha até 2022. E esse plano, então, foi antecipado.
Já a França continua bastante adepta ao uso da energia nuclear. Nessa quinta-feira, a Agência de Segurança Nuclear francesa aprovou a extensão da vida dos reatores nucleares por mais 10 anos na França. Esses reatores que entraram em operação no início dos anos 80, eles deveriam ser fechados agora, no início dos anos 2020. Eram 40 anos a vida prevista para eles, mas agora será de 50 anos. Os Estados Unidos também não recuaram nem um passo em relação à energia nuclear. Continuam apostando nessa fonte de energia. E o primeiro de 2 novos reatores, no estado da Geórgia, entrará em operação em novembro deste ano, mas com mais medidas de segurança. O custo do projeto original dobrou para 28 bilhões de dólares. O Papa Francisco fez uma visita ousada e arriscada ao Iraque. A missão: conter a extinção dos cristãos no país, cujo número caiu de 1.400.000, de acordo com o último censo do Iraque, que foi feito em 1987, para entre 200 e 300 mil cristãos. Eu cobri o avanço do Estado Islâmico em 2014 no Iraque e presenciei cristãos fugindo aterrorizados do Estado Islâmico, que não aceita que árabes sejam cristãos. Lembrando que, de acordo com a Bíblia, o Iraque, a cidade antiga de Ur, foi a cidade natal de Abraão, um dos patriarcas do judaísmo. E, praticamente, os judeus desapareceram do Iraque. É isso que o Papa quer evitar que aconteça com os cristãos. Ataques com mísseis e drones reivindicados pela milícia Houthi, que é apoiada pelo Irã no Iêmen, atingiram uma refinaria e 2 campos de petróleo na Arábia Saudita, interrompendo o equivalente à produção de um mês. O barril do petróleo atingiu na segunda-feira o preço mais alto em 2 anos por causa desse ataque e depois recuou. Os ataques foram os mais sérios desde 2019 e ameaçam a aproximação entre Estados Unidos e Irã. E falando em Estados Unidos, o governo Joe Biden propôs a formação de um governo interino no Afeganistão, com a participação do Talibã e maior envolvimento dos países vizinhos, incluindo o Irã, no processo de paz. A Casa Branca está preocupada com a falta de progressos nas negociações com o Talibã e com o governo afegão e o prazo final do dia 1º de maio para a retirada das tropas americanas. E aqui chega ao fim o CNN Mundo. A gente volta com uma nova edição na manhã da próxima sexta-feira. Não deixe de assinar o nosso programa, se você ainda não fez isso, nas plataformas de podcasts. Até lá e um abraço.